Oi, pessoal, hoje, diferente das últimas aulas, a gente entra, então sai um pouquinho de estática e entra na parte de cinemática de fluidos. Então, o primeiro tópico que a gente vai estar vendo são os campos de velocidade e campos de aceleração, que é a primeira parte quando a gente está olhando o movimento de fluidos. Para a gente olhar os fluidos se escoando, a gente tem que lembrar já das outras aulas as definições de escoamento que a gente já viu. Então, essas definições aqui estão nas primeiras aulas, quero que vocês deem uma olhada caso ainda não lembrem, mas a gente já viu todas elas e a gente vai precisar delas no decorrer da aula de hoje. A parte de cinemática dos fluidos, ela vai estar descrevendo como que o fluido vai estar se movimentando, então qual é o comportamento do fluido num escoamento, mas ainda sem considerar as forças que estão causando o movimento. Então, a gente só se interessa que está movimentando, não ainda o porquê está movimentando esses fluidos. Existem duas maneiras da gente estar olhando como que esse fluido está escoando. Então, aqui, por exemplo, se a gente olhar na imagem, a gente tem um rio que está com escoamento, com perfil de velocidade, com uma velocidade tridimensional, com sentido. E a gente pode estar olhando para ele de duas maneiras. A primeira delas seria, por exemplo, se a gente estivesse dentro de um barquinho que está escoando junto com o rio. Então, está descendo com o rio. E a gente vai estar analisando o que está acontecendo com o rio conforme ele vai indo. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui dentro do barquinho e estivesse andando já por 1 hora dentro dele, eu poderia dizer que a temperatura de 1 hora atrás era 1 grau maior do que essa daqui. Então, lá atrás, no meu escoamento, ela tem 1 grau a mais. Outra maneira que a gente pode imaginar é se a gente, por exemplo, estiver numa ponte e olhando para um espaço aqui embaixo, sempre o mesmo espaço, onde está passando essa água aqui, esse escoamento de rio. Essa abordagem aqui, a gente vai estar olhando o que está acontecendo exatamente nesse ponto. Então, por exemplo, no decorrer do dia, às 8 horas da manhã tinha uma temperatura, e aí ao meio-dia a gente está com uma água aqui que está com 2 graus a mais. Então, 2 graus a mais não, então 2 graus em cada hora. Então, às 9 horas da manhã já teria 9 graus aqui. Então, se eu olhar para esse ponto, a minha temperatura está tendo um fluxo. Se eu olhar para o escoamento conforme ele vai estar caminhando, a gente vai ter outro fluxo aqui no caso de temperatura. Essa abordagem da ponte a gente pode chamar de eulerana. Então, que é a abordagem de Euler, que é um cientista que analisou isso aqui. E a gente tem a abordagem lagrangiana, que seria essa aqui que a gente vai rastreando por onde vai esse nosso escoamento. A abordagem lagrangiana, ela tem um custo de análise matemática muito maior do que quando a gente está trabalhando com a eulerana. Então, a gente olha aqui, ó, se a gente tiver que analisar um conjunto de equações só para esse pedaço, é muito mais fácil do que a gente ter que mapear todo esse sistema. Então, para as engenharias, é mais conveniente a gente trabalhar com Euler do que trabalhar com Lagrange, que é um detalhamento muito maior, certo? Quando a gente trabalha com a abordagem euleriana, a gente tem que avaliar onde a gente vai estar analisando esse escoamento. Então, se a gente tem aqui ó, um escoamento, por exemplo, que estava passando embaixo da ponte, a gente tem que avaliar onde vai ser a minha medição, qual é o ponto em que eu tenho que avaliar, por exemplo, a medição de temperatura. E aí eu tenho que determinar isso aqui com uma fronteira, então eu vou analisar só um pedaço de todo aquele escoamento. E esse pedaço aqui vai ser para mim o sistema. Tudo que tiver fora vai ser vizinhança, então tudo que não tiver dentro da parte que eu estou analisando. E a limitação aqui ó, de separação entre o sistema e a vizinhança a gente chama de fronteira. E essa fronteira a gente pode estar definindo ela de diferentes maneiras, a gente já vai dar uma olhada nisso. Volume de controle, então, é a parte do sistema que a gente vai estar estudando, então essa é uma definição importante. Por exemplo, aqui a gente tem um gás, 2 kg de gás que a gente está analisando e ele está mudando de volume. Então, o nosso volume aqui, ele vai ser essa quantidade de gás que a gente tem aqui. Quando a gente aquece, ele expande. E aí, a gente tem as fronteiras aqui, ó. Então, para limitar esse volume de controle, esse sistema. Aqui, ó, a gente tem as fronteiras que são fixas. Então, elas não tem como mexer nelas, elas estão aqui e são fronteiras que estão fisicamente segurando esse gás. Essa fronteira aqui de cima, ela é uma fronteira móvel. Então, quando o nosso gás expande, aqui, ó, que ele aumenta o volume, essa fronteira se movimenta. Então, ela sai daqui e vem para cá.
Então, a gente tem uma fronteira que é móvel. Então, ela vai estar se movimentando e o nosso volume de controle, ele aumenta junto com ela. Então, se ela vai estar expandindo aqui, o volume de controle também vai estar expandindo aqui. E além da fronteira ser fixa ou móvel, que é aquilo que a gente acabou de ver, aqui a gente, por exemplo, tem uma fronteira fixa e aqui aquela fronteira móvel, ela pode ser real ou pode ser imaginária também. Real é aquela que fisicamente está segurando, por exemplo, aqui o nosso recipiente, que está contendo um gás aqui dentro, o volume de controle. E aqui a gente tem a superfície que seria imaginária, então a gente limita o nosso estudo até esse pedaço aqui, mas não tem nada fisicamente segurando. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma entrada de material e que vai estar fazendo com que essa fronteira suba, mas essa entrada de material aqui, ó, a gente não interessa pra gente o que está acontecendo aqui, só o que vem daqui para cá. Então, a gente limita o nosso estudo até aqui. Isso é uma fronteira imaginária. Quando está trabalhando com escoamento, é necessário, então, que a gente defina a vazão. A gente vai utilizar isso bastante ainda. A vazão, ela seria uma quantidade de massa ou de volume, então são duas coisas diferentes aqui, que vai estar passando por uma área que a gente vai definir. E aí, a gente vai ter um fluxo de fluido passando por aqui. E aí, para a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu vou começar a analisar a unidade para a gente determinar qual que é a fórmula para calcular a vazão, porque vocês provavelmente já conhecem ela. Então, quando a gente trabalha com vazão volumétrica, ou seja, volume por uma área definida, então, em relação ao tempo, a gente tem aqui, ó, que a unidade dela no SI vai ser metro cúbico por segundo. Então, metro cúbico é volume e segundo é tempo, certo? Então, para eu definir a vazão volumétrica, eu tenho que ter uma quantidade de volume passando por um tempo. E aí, o que eu posso fazer é abrir essa minha unidade aqui para eu achar outra definição de vazão volumétrica. Então, se eu pegar aqui esse metro cúbico e separar em metro vezes metro quadrado, a gente vai chegar aqui em duas variáveis que a gente já conhece, que a gente já definiu. O que tem de unidade metro por segundo, ou seja, um comprimento por tempo, é a velocidade. E metro quadrado nada mais é do que um comprimento vezes outro comprimento, que dá pra gente área. Então, outra maneira de eu estar encontrando a vazão volumétrica é multiplicar a velocidade do escoamento pela área onde ele está passando. Aí, o mesmo conceito agora aplicado com unidades de massa, se a gente pegar uma quantidade de material por tempo, a gente vai ter uma massa dividido pelo tempo que vai ser em quilogramas por segundo, isso aqui trabalhando no SI. E aí é importante agora também saber a relação entre as duas vazões, então entre a vazão volumétrica e a vazão mássica. A variável que vai permitir que a gente faça essas conversões é a densidade. A densidade, ela tem como unidade aqui, ó, quilograma por metro cúbico. Isso trabalhando, lógico, no SI. Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Se eu tenho a minha vazão volumétrica em metro cúbico por segundo e a minha densidade em quilograma por metro cúbico, a gente vai chegar exatamente na unidade que a gente está precisando quando a gente está trabalhando com vazão mássica, que seria quilograma por segundo. Então, se eu tiver disponível a minha vazão volumétrica e quiser transformar em vazão mássica, é só multiplicar pela densidade. E aí, o contrário, a gente já saberia só fazendo aqui a fórmula, né? Então, só passando a densidade para o outro lado, a gente já teria como saber qual que é essa minha vazão mássica. Mas, olhando as unidades aqui para ver se bate direitinho, a gente tem a vazão mássica, que é quilogramas por segundo, vezes o inverso agora da densidade, que é quilograma por metro cúbico. A gente tem que chegar exatamente na unidade de vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo. Então, tá em dúvida se tem que multiplicar ou dividir, nada mais fácil do que colocar as unidades e resolver isso aqui.
E agora a gente vai entrar no campo de velocidade. Então, a gente vai entrar em algumas definições aqui de vetor, lembrar lá de álgebra, que a gente vai estar utilizando no decorrer dessas análises de escoamento aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que a gente tem aqui um vetor. Então, se a gente trabalha com uma flechinha em cima aqui, ó, isso indica que a gente tem uma variável que ela é vetorial. Então, ela tem direção e sentido, certo? Aí, a gente tem aqui, ó, que a nossa velocidade, ela é função de x, de y, de z e do tempo. Como é que eu sei isso? A gente tem aqui, ó, o parênteses, que vai estar indicando, e a gente tem um conjunto de vírgulas aqui dentro, ó, separando as variáveis. Então, isso aqui indica que a minha velocidade vetorial ela é função dessas variáveis que estão ali dentro. Então, a gente tem que aprender a ler isso aqui e olhar assim, com tranquilidade para esse tipo de coisa. Então, aqui, a velocidade que eu vou estar analisando, ela é função do x, do y, do z e do tempo. Ou seja, dependendo da posição que eu tiver, eu vou ter uma velocidade. Dependendo do tempo que eu estiver analisando, também vai ter uma velocidade diferente. Isso tudo a gente chama de campo de velocidade. Então, a velocidade depende de 3 dimensões e do tempo. Da mesma forma, a gente pode analisar um campo de pressão. Então, se a gente estiver analisando um volume de controle, em que a gente tem aqui uma pressão que depende de x, de y, de z e de tempo. Então, a pressão aqui, ela é função dessas variáveis que a gente tem aqui dentro do parênteses. Então, dependendo do ponto x que eu tiver, ou dependendo do ponto y que eu tiver, ou o z, ou o tempo, eu vou ter uma pressão, um número que vai estar representando esse ponto. E o campo de aceleração também é a mesma coisa. A gente tem aqui a aceleração, então a aceleração ela vai depender de x, y, z e tempo. E é na aceleração que a gente vai dar o enfoque maior na aula de hoje. Então, agora analisando a velocidade em coordenadas cartesianas, então a gente já sabe que é x, y e z. Então, a gente teria aqui x, z e y. A nossa velocidade ela tem 3 componentes. Ela é um vetor, certo? Então, o vetor ele vai ter 3 componentes. Então, a gente vai ter uma velocidade na direção x, a gente vai ter um componente da velocidade na direção y e um componente da velocidade na direção z. É muito comum a gente fazer simplificações e não estar avaliando os 3 componentes, se, por exemplo, um deles for majoritariamente maior do que os outros. Mas os 3 estão aí para a gente deduzir a equação completa, certo? Então, é um vetor, vai estar dependendo desses 3 pontos. A gente vai manter essa nomenclatura aqui, Vx, Vy e Vz, que é mais fácil da gente estar visualizando, mas em alguns livros vocês vão encontrar como U, V e W. Então, aqui, ó, o U nada mais é do que o Vx, o V nada mais é do que o Vy e o Vz nada mais é do que o W. Então, dependendo do livro que vocês estiverem estudando, isso pode estar mudando lá dentro do livro. Lembrando que, assim, cada uma desses componentes, elas vão estar variando com o tempo também e com as coordenadas. Então, dependendo do ponto y que eu tiver, da altura que eu tiver ou da profundidade que eu tiver, a minha velocidade em x também pode estar mudando. Então, isso é um pouquinho confuso da gente começar a visualizar agora, mas a gente tem que começar a tentar entender. Então, o componente de velocidade Vx, ele pode estar variando com y, pode estar variando com z, pode estar variando com x e pode estar variando também com o tempo. E os outros 2 componentes também. Isso para poder formar esse vetor total aí da minha velocidade, que também vai estar variando com as 3 dimensões e com o tempo. Então, agora a gente vai começar a escrever um pouquinho, lembrando que essa parte da aula seria uma parte que estaria sendo feita na lousa, então eu recomendo que vocês anotem a dedução aí. E a gente vai primeiro escrever a nomenclatura vetorial da velocidade. Então, a nomenclatura vetorial seria aquela em que a gente tem os componentes x, y e z. Então, o vetor velocidade, aqui, lembrando de colocar a flechinha em cima sempre, ele vai ser o componente Vx, que é função de x, de y, de z e do tempo, vezes o vetor unitário i.
que quer dizer que vai dar, tá dando a direção aqui x para mim, mais o componente y, que é função de x, de y, de z e do tempo, vezes o vetor unitário j, que vai estar dando a direção y, mais vz, que é função também de x, y, z e do tempo, vezes o vetor unitário k. Então, esses vetores aqui eles servem para dar o sentido, a direção do nosso vetor. A partir dessas equações aqui, dessas representações, a gente vai converter a representação lagrangiana em eulerana. Então, a gente vai estar transformando aquela representação mais detalhada, pequena, que é matematicamente mais pesada, em uma aproximação bastante útil, principalmente conveniente na engenharia, ok? Então, vamos começar a fazer ela. As equações que a gente vai estar analisando agora, elas vão ser feitas a partir da segunda lei de Newton, mas a gente vai escrever esse equacionamento todo para uma partícula de fluido, ou seja, que a gente também vai chamar de partícula material, mas é um pedacinho de fluido que vai estar escoando, então vai estar seguindo o escoamento. Então, seria como se a gente estivesse imaginando uma partícula, um pedacinho dele dentro do escoamento. Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para ele. A segunda lei de Newton nada mais é do que força igual a massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter aqui um vetor força, e a gente vai estar falando sobre a partícula, ok? Então, a partícula de fluido aí. E a gente vai ter a massa dessa partícula, que vai depender do tamanho dela, vezes a aceleração dessa partícula. Essa aceleração é um vetor também, e está se referindo à partícula de fluido, ok? Essa força aqui é a força resultante. Então, essa força, ela é a resultante desse movimento. E lembrando que a gente está trabalhando com partícula de fluido. A aceleração a gente vai obter a partir de outra variável que a gente já definiu, que é a velocidade. Então, a aceleração, ela é a derivada da velocidade da partícula de fluido com relação ao tempo. Lembrando que, então, a velocidade ela é dependente de algum ponto do tempo que a gente estiver trabalhando, e a gente vai ter um campo de velocidade local. O que seria isso? Seria definir a velocidade da partícula com os componentes dela, aqui, dependentes do tempo. Então, esse vetor, velocidade, ele vai ter aí os componentes x, que vai depender da posição do tempo que a gente estiver trabalhando, y, que também depende do tempo, e z, que também é dependente do tempo. E aí, a aceleração, como ela é a derivada desse vetor velocidade, então, a derivada do vetor velocidade, que depende de x, de y, de z e do tempo em relação ao próprio tempo, a gente não consegue derivar ela de maneira direta. A gente precisa se utilizar da regra da cadeia. Então, é um conceito lá de cálculo que a gente precisa estar aplicando quando uma variável ela depende de mais de uma outra variável. Então, eu vou colocar a aplicação direta aqui para vocês, mas quem tiver dúvida, dá uma pesquisada de como que saiu isso. Mas a aceleração, então, ela vai ficar como sendo a derivada parcial do vetor velocidade em relação ao tempo, multiplicada aqui pela variação do tempo com relação ao tempo também, mais a derivada parcial do vetor velocidade com relação à primeira coordenada aqui, então x, vezes a variação dessa coordenada com relação ao tempo, mais a derivada parcial do vetor velocidade
com relação à segunda coordenada para a gente, que é y, vezes a derivada dessa coordenada com relação ao tempo, mais ainda, por fim, agora, derivada parcial do vetor velocidade com relação a z, vezes a derivada de z com relação ao tempo. É por isso que aparece dt aqui. Então, a variável que está embaixo aqui, ela sempre vai estar repetindo em cima. Então, se ela está embaixo aqui, repete em cima. E essa daqui é a aplicação da regra da cadeia. Então, isso aqui é o que a gente chega no vetor de aceleração. A taxa de variação, então, da posição x, então, a gente vai dar um exemplo aqui, para a posição x só, com relação ao tempo, é a velocidade. Então, a derivada da posição x em relação ao tempo vai ser igual ao componente de velocidade x. Então, o componente de velocidade da velocidade total na direção x. E aí, se a derivada de x em relação ao tempo é vx, a derivada de y em relação ao tempo vai ser vy, e a derivada de z em relação ao tempo vai ser vz. E aí, substituindo todo mundo lá na equação da aceleração, a gente vai ter que a aceleração ela vai ser dependente de x, de y, de z e de t. Então, agora a gente tem uma equação completa para aceleração. E a gente vai ter a derivada parcial do vetor velocidade com relação ao tempo. O dt, um valor dividido por ele mesmo vai ser 1, mais a derivada parcial da velocidade com relação a x, vezes, então, o componente vx, que seria a derivada de x em relação ao tempo, mais vetor velocidade vezes, então, aqui o componente vy, derivada do vetor velocidade em relação a y, mais a derivada do vetor velocidade em relação a z, vezes, então, o componente vz, ok? E aí, a gente vem com uma outra definição matemática, que é o operador gradiente. Então, o operador gradiente ele vai vir para simplificar a escrita da nossa equação aí, a gente pode utilizar ele. Por definição, o gradiente que tem essa cara aqui, então é um delta ao contrário aqui, ele vai ser igual à derivada parcial de qualquer variável em relação a x, a derivada parcial de qualquer variável em relação a y e a derivada parcial de qualquer variável em relação a z, ok? Isso aqui em vetor, notação vetorial, é o vetor unitário vezes a derivada de qualquer variável em relação a x, mais o vetor unitário j, para relacionar, então, com a coordenada y, mais o vetor unitário k, que vai estar relacionando qualquer variável com relação a z. Quando eu digo qualquer variável, a gente pode colocar, por exemplo, aqui a velocidade. E aí eu tenho o gradiente da velocidade, certo? Mas a gente já vai substituir isso aqui, então, na nossa equação para ficar mais bonitinho e a gente já vai entender melhor. Aqui, puxando a equação da aceleração, já substituindo tudo que a gente tinha, a gente vai ter aqui ó, os componentes destacados em verdes, então os componentes Vx, Vy e Vz destacados. E aqui ó, em vermelho a gente tem o que a gente pode chamar do gradiente. Então é a derivada parcial de uma variável qualquer em relação a x, y e z. Então a gente consegue simplificar essa equação de maneira que fique mais fácil de estar escrevendo ela. Então a aceleração aqui ó, que é dependente de x, y, z e do tempo, ela vai ser igual. Esse primeiro termo não tem muito o que a gente fazer. A variação da velocidade com relação ao tempo, é isso mesmo. Mas, aí aqui, ó, tudo que é vermelho,
esses 3 aqui que são vermelhos, eu vou substituir pelo divergente, certo? Divergente não, gradiente. Então, a gente vai ter aqui, ó, o gradiente do vetor velocidade. Como são 2 vetores, é produto vetorial aqui, ok? Vezes a velocidade. Então, a gente sabe que a soma dos 3 componentes aqui em verde vai dar para mim o vetor velocidade. Então, colocando aqui na equação, a gente tem esse vetor chegando aqui, ó. Então, agora olhando para a equação escrita de uma maneira mais bonitinha, a gente pode separar esses 2 termos aqui, ó, em 2 acelerações diferentes. Esse primeiro aqui, ó, a gente vai chamar de aceleração local, então é a variável da velocidade com relação ao tempo. E aqui a gente tem a nossa aceleração convectiva, que vai depender das coordenadas cartesianas que a gente estiver usando ou qualquer outra coordenada que a gente estiver trabalhando aí. Da mesma maneira que a gente obteve a aceleração, o campo global, a gente pode estar obtendo o campo para cada uma das 3 coordenadas. Então, se a gente fizer o mesmo trabalho de dedução para a aceleração na direção x, a gente vai ter aqui, ó, velocidade x, vx, 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 e aqui na frente os componentes mesmo da velocidade, então vx, vy e vz. Então, a gente tem aqui a variação do componente vx com relação ao tempo, com relação a x, y e z, e aqui a gente tem o vetor velocidade multiplicando esse componente. E eu posso fazer isso para y e para z também. Então, olhando para as 3 equações aqui, ó, dá para vocês gastarem um bom tempinho olhando para elas e tentando entender. Então, esses primeiros termos aqui, ó, são todos os componentes relacionados com o tempo. Então, vx, vy e vz, dependendo de qual é a aceleração que a gente está olhando, relacionados com o tempo. Aqui é sempre o componente Vx multiplicando a variação do componente que a gente estiver olhando com relação a x. Então, no caso, é sempre Vx multiplicando Vx, aqui é Vy e aqui é Vz, todos vendo a variação em relação a x. Aqui também vai ser a variação em relação a y, então a gente vai ter o componente Vy multiplicando, e a gente vai estar trabalhando com cada um deles variando aqui dentro, então Vx, Vy e Vz dentro da derivada. E aqui Vz também com a relação da variação na direção z. Então, Vx, Vy e Vz variando na direção z, multiplicado pelo componente Vz. E aí, para exercitar esse monte de equação que a gente viu aí, a gente tem 2 exercícios de vazão, para vocês exercitarem isso aí, sair de uma vazão para outra. Então, tá aqui, quem quiser dar uma olhada já pode pausar para poder fazer eles. E um outro exercício um pouquinho mais complexo, que a gente vai estar avaliando um bocal de mangueira, mas que a gente vai estar determinando aí qual seria a aceleração do fluido, né, no eixo central. Então, tem algumas considerações que a gente precisa fazer para poder analisar esse bocal aqui e conseguir determinar qual que é a aceleração. Dando um destaque aqui, ó, a gente vai estar olhando para esse desenho, então pensando que aqui, ó, a gente tem uma seção de entrada e uma seção de saída, então a gente tem uma velocidade na entrada e uma velocidade na saída. Então, quer dizer que dependendo da posição x que eu tiver, eu vou ter uma velocidade diferente. Então, a velocidade varia com x. Então, o bocal ele tem um comprimento conhecido, que seria o ΔX aqui, e tem os diâmetros conhecidos. Então, vocês conseguem calcular qual é a velocidade aqui e qual é a velocidade aqui, porque tem fornecida a vazão, certo? Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquela equação grande, ver todas as simplificações que podem ser submetidas dentro desse problema, da análise desse problema, para conseguir determinar qual seria a aceleração em x. Então, a gente vai pegar a equação direta da aceleração em x, não a geral, porque a gente está assumindo que aqui a gente tem a maior velocidade. Então, a gente pode estar assumindo esse escoamento também como sendo estacionário, e a gente vai analisar a aceleração aqui no eixo x, certo? Então, pega a equação de AX, tenta ver quais são as simplificações que a gente pode fazer, e aí tem que chegar aqui na resposta de 49,53 metros por segundo ao quadrado.
Algumas referências para vocês estudarem, principalmente aqui eu recomendo o Cengel e o Fox. Então, os dois são os que eu mais utilizo, e inclusive eu acho que o exemplo é do Cengel e pode estar resolvido lá nele, não lembro. Mas se não tiver, tem as explicações necessárias. Então, eu recomendo que vocês vão atrás mesmo. E qualquer dúvida que vocês ainda tenham, pode perguntar e a gente se fala mais tarde. Até mais!